Ok. Portanto, bom dia a todos. O meu nome é Helena Brites, faço parte do Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território, do qual faz parte da nossa licenciatura em Geologia. Começo por, não só por agradecer a vossa presença nesta sessão da apresentação, que é de um modo diferente, um pouco diferente daquilo que é normalmente habitual, e agradeço também o interesse que vocês, estando aqui presentes, o vosso interesse nesta ciência fantástica que é a geologia e que é fundamental para a sociedade e para a nossa vida em geral. A licenciatura está estruturada em 6 semestres, portanto em 3 anos. O plano de estudos, vocês podem aceder a este plano de estudos consultando o link que está na plataforma. Esse link vai vos redirecionar para a plataforma do Cigarra da Faculdade de Ciências. Portanto, eu não vou estar a amassar-vos aqui com a apresentação desse plano de estudos e que vocês podem depois consultar ou, se tiverem alguma dúvida, até questionarem sobre o mesmo plano de estudos. As aulas, ou a tipologia das aulas das diferentes unidades curriculares que constituem a licenciatura, são sobretudo aulas, vão desde aulas teóricas, teórico-práticas, aulas de laboratório, aulas de campo. Devo dizer que esta licenciatura é das poucas licenciaturas que privilegia muito o trabalho de campo, que é fundamental, obviamente, para qualquer geólogo, e que, ao mesmo tempo, promove uma grande interação entre estudantes e professores. Ora bem, a nossa licenciatura é uma licenciatura em que, obviamente, se foca em diferentes componentes. Vou fazer referência a alguns, portanto, isto não corresponde exatamente ao plano de estudos, mas vou fazer referência a alguns dos componentes importantes que fazem parte desta licenciatura. Recursos geológicos, metálicos, não metálicos, hidrogeológicos, energéticos e solos, a mineralogia e a petrologia, a cartografia geológica, os riscos naturais, a geofísica, a geoquímica, a paleontologia, a geologia aplicada, entre muitas outras que fazem parte do plano de estudos, mas que, portanto, também não queria amassar-vos muito, indicando todas as áreas em que nós podemos, que nós oferecemos. Portanto, dentro destas áreas, portanto, a formação dada nesta licenciatura vai permitir que vocês tenham competências de base para o exercício de cargos técnicos em diferentes setores de atividade, nomeadamente no acompanhamento em equipas com engenheiros de minas e de ambiente na indústria extrativa, pedreiras, minas, explorações petrolíferas, estudos geotécnicos e projetos da indústria e da construção civil e de grandes obras de engenharia em equipas com engenheiros civis e engenheiros geotécnicos, em entidades públicas, nomeadamente em câmaras municipais, participando em equipas multidisciplinares em áreas de planeamento e de proteção civil, em consultoria nas diferentes áreas especificadas atrás, ainda em parques naturais, valorizando e divulgando o património natural, em investigação científica, e para isso é necessário prosseguir para estudos de pós-graduação, quer no mestrado e depois no doutoramento, e ainda em atividades docentes, nos vários ciclos de formação, desde o ensino básico e secundário até ao ensino superior, graduado e pós-graduado. Ora bem, eu vou a seguir referir algumas áreas de atuação dos geólogos. Como o tempo é escasso, vou referir apenas algumas daquelas áreas que, de certa forma, são as mais comuns e as mais abrangentes. Na prática, a divisão em áreas não é tão clara e tão simples assim, uma vez que muitas delas são muito dependentes umas das outras e sendo muitas vezes necessário trabalhar em equipas multidisciplinares para resolver determinados problemas ou para trabalhar em alguns projetos específicos. Portanto, a primeira área de atuação, peço desculpa, antes disso, e de acordo com o que eu falei há pouco, afinal, o que é que pode fazer um licenciado em Geologia? Portanto, pode ser geólogo, pode ser professor ou pode ser investigador. As funções do geólogo, e são as áreas que eu vou falar, efetivamente, peço desculpa porque passei um diapositivo à frente, adiantei-me um bocadinho.
Portanto, as áreas de atuação dos geólogos, como eu disse, vou apresentar apenas algumas. Uma das áreas muito importantes em geologia é a prospecção geológica e geofísica. A prospecção geológica e geofísica consiste, sobretudo, na pesquisa e na exploração de áreas com recursos geológicos que sejam viáveis economicamente. Esta área recorre à cartografia geológica, mapas geológicos também elaborados por geólogos, que nos permite conhecer as características de determinadas formações geológicas, quer aflorantes, quer de subsolo, e que possam ser alvo de prospecção. Estas cartas são também um grande apoio para investigar e mesmo para otimizar a exploração dos diferentes recursos geológicos. Ora, este assunto da prospecção e da viabilidade dos recursos é muito atual. Possivelmente já ouviram falar nos mídias e nas redes sociais a propósito da viabilidade, por exemplo, da exploração do lítio em Portugal. Portanto, é um assunto bastante atual e que, de facto, se relaciona com áreas de prospecção. Nesta área da prospecção, os geólogos são imprescindíveis, quer na avaliação do recurso, quer na viabilidade da exploração e na avaliação e mitigação de eventuais impactos ambientais. Todas as nossas atividades têm impactos e seguramente no nosso território os grandes impactos ambientais não estarão tão relacionados com a indústria de extração, mas antes, ou sobretudo, com a indústria energética. Isto é uma parte que eu faço. Os cidadãos informados também necessitam de saber que os recursos geológicos são imprescindíveis à sociedade e à nossa vida na Terra, mas para isso temos que a conhecer para poder usar os recursos de uma forma sustentável. Para além da prospecção geológica, temos também a prospecção geofísica, que é uma área muito relevante dentro da geologia, porque nos permite, de uma forma indireta, estudar as partes do planeta às quais não temos acesso direto. E, utilizando metodologias, nomeadamente métodos elétricos, resistividade elétrica, condutividade elétrica, métodos magnéticos, métodos sísmicos e métodos gravimétricos. A aplicação destas metodologias geofísicas, com a aplicação destas metodologias é possível avaliar a localização, a profundidade das rochas e, simultaneamente, avaliar locais com interesse para a exploração de diferentes recursos. Portanto, esta área da geofísica é uma área que é aplicável praticamente em todas as áreas que eu vou referir mais à frente e que, por exemplo, no caso da construção civil, em que o conhecimento geofísico é muito importante na implantação de fundações de estruturas e em grandes obras de engenharia, é fundamental também na área da hidrogeologia, como iremos ver mais à frente, na área do petróleo, etc. Portanto, é de facto uma área muito relevante que dentro da geologia e que, portanto, nos pode dar todo este tipo de indicações. A segunda área que eu quero referir é a área da geologia económica, que é uma área que está ligada ou diretamente ligada à geologia mineira, portanto, a empresas mineiras. Esta área envolve principalmente a investigação da origem e a distribuição de concentrações minerais e a viabilidade económica dessas mesmas concentrações. Muitas vezes são encontrados ocorrências minerais interessantes e que, por diversos fatores, a sua extração não é viável economicamente. Qual é o papel do geólogo? É orientar a extração e as explorações mineiras no sentido de maximizar o aproveitamento do recurso, bem como o de encontrar novos recursos e, portanto, aqui estamos já a referir à primeira área que falei, que é a prospecção. Para além disso, o geólogo também, obviamente, intervém na fase de tratamento de minério. Neste dispositivo estão aqui representadas algumas minas importantes de Portugal. A mina da Panasqueira, localizada na Beira, que produz fundamentalmente, já foi uma mina muito mais importante e que produz fundamentalmente wolframio e estanho, e as minas de Neves Corvo e de Aljustrel, situadas no Alentejo, e que fazem parte daquilo que é chamada a faixa ibérica piritosa, e que neste momento, portanto, é constituída por sulfuretos metálicos, e a partir dos quais se extrai fundamentalmente o chumbo, zinco,
chumbo, zinco e cobre, fundamentalmente cobre, chumbo e zinco. Outra área muito importante na geologia é a hidrogeologia. A hidrogeologia estuda a água subterrânea, a qual se encontra armazenada nos aquíferos. Mais especificamente, a hidrogeologia estuda a forma como a água subterrânea chega aos aquíferos, bem como a maneira como esta flui, portanto, como a água flui através dos poros das rochas, interagindo física e quimicamente com os materiais geológicos que atravessam. Por todo o mundo, a atuação dos hidrogeólogos ajuda a resolver alguns dos problemas mais importantes que a humanidade enfrenta, nomeadamente o abastecimento sustentável de água às populações, quer para consumo doméstico, agrícola ou industrial, a produção de energia, geotermia, a proteção do ambiente e as alterações climáticas. Os hidrogeólogos trabalham em empresas e em instituições públicas, projetando e ajudando a construir furos de captação de água, avaliando a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos de cada região do país, participam ainda em estudos de impacto ambiental, planeando ações de despoluição de solos e de aquíferos, projetando a drenagem de maciços rochosos para possibilitar a construção civil ou a exploração mineira, e ainda participando em projetos de produção de energia geotérmica, entre outras atividades. Também aqui na hidrogeologia, como já há pouco referi, a gravimetria ou o conhecimento geofísico, desculpem, é uma área de grande importância, podendo ajudar na prospecção de áreas para captação de furos. A geologia de petróleo. Na realidade, a geologia de petróleo poderia estar incluída na geologia económica, está aqui à parte, dada as suas especificidades. Portanto, a geologia do petróleo, para além de envolver todo o conjunto de atividades relacionadas com a compreensão de todos os processos necessários à formação, à migração e ao armazenamento deste recurso, envolve também o estudo de técnicas de exploração e extração. Na exploração do petróleo, várias áreas da geologia atuam conjuntamente, nomeadamente a geofísica, através de sísmica, a sedimentologia, a geologia estrutural, a paleontologia e também a geoquímica, que nos vão ajudar a compreender melhor os processos de formação e de armazenamento deste importante recurso. Como veem, praticamente em todas as áreas há uma atuação de diferentes áreas dentro da geologia, como eu disse há pouco, portanto, são sempre áreas multidisciplinares que se complementam umas às outras. Uma outra área também muito importante é a da geologia da engenharia. Esta área é uma área muito próxima da engenharia civil e que se designa, portanto, por geotecnia. Portanto, os geólogos trabalham em empresas de geotecnia. A geologia de engenharia está associada a empresas de construção e entidades públicas na construção de estradas, barragens, projetos e fundação de estruturas, onde o geólogo tem papel importante, sobretudo no reconhecimento, não só no reconhecimento dos maciços rochosos, onde vão ser projetadas estas grandes construções, mas também no tipo de estruturas que eventualmente existam nos locais de construção, que, sendo mal avaliados, podem vir a causar avultados danos. Temos aqui algumas imagens do metro do Porto e devo referir que alguns dos nossos ex-estudantes integraram e integram ainda equipas da construção do metro do Porto. Outra área muito importante dentro da geologia é a área dos riscos geológicos. Os riscos geológicos englobam catástrofes naturais como sismos, vulcões, erupções vulcânicas e deslizamento de terrenos. Para quem é daqui do Porto ou de Gaia, conhece bem a zona da Ribeira, e o risco de deslizamento de terrenos e a queda de blocos é algo que qualquer pessoa entende. O papel do geólogo.
nesta área consiste fundamentalmente na identificação, na prevenção, na monitorização e na mitigação dos danos potenciais provocados por estas catástrofes naturais. Outra área de grande relevância é a paleontologia e que, de certa forma, a paleontologia é uma área de interligação entre a geologia e a biologia. A paleontologia foca-se fundamentalmente no registro fóssil, dos quais estão aqui alguns exemplos, ajudando a determinar a idade relativa das rochas, quais são as rochas mais antigas, quais são as rochas mais recentes, com base nos fósseis, naturalmente. É também importante na reconstituição de ambientes passados e na correlação entre camadas de rochas de diferentes locais. É uma área também muito aplicada no estudo da evolução da vida na Terra, ou seja, contribuindo para a filogenia, ou seja, para a evolução das espécies, e que também utilizada muito na prospecção petrolífera, principalmente com a micropaleontologia, que é um ramo da paleontologia, que estuda microfósseis, alguns dos quais podem indicar se as rochas podem ou não ter petróleo. Mais uma vez, estamos a ver que estas diferentes áreas estão muito interligadas entre si e, de facto, todas elas se podem complementar. Uma outra área em que os geólogos podem ter uma contribuição de respeito ao património geológico ou património arquitetónico. Do património geológico consiste em áreas ou em ambientes que tenham um valor científico excepcional. O património paleontológico, que eu há bocado acabei de falar, engloba jazidas fossilíferas, portanto, de elevado valor científico. Este património geológico pode ser também importante como valor educativo, portanto, tem igualmente um valor educativo e até turístico. O Parque Paleozoico de Valongo foi um dos primeiros exemplos da geoconservação, ou seja, a conservação do património geológico, pela sua riqueza em fósseis, portanto, é um património paleontológico. Além do Parque Paleozoico de Valongo, temos ainda o Geoparque da Aroca, que também é um exemplo de geoconservação não só de fósseis, mas de outros locais, mas de outros ambientes também de interesse e mais diversificado do que o Parque Paleozoico de Valongo. No que diz respeito ao património arquitetónico, portanto, o geólogo pode intervir na conservação e na recuperação de monumentos em pedra natural. Como eu disse no início, portanto, um geólogo pode ser efetivamente geólogo, e, portanto, as áreas de atuação fundamentais são estas, embora existam muitas outras, mas que não há, obviamente, tempo para definir todas. Pode também enverdar pela via do ensino, quer o ensino básico e secundário. Para isso, tem, obviamente, que fazer unidades curriculares de geologia e complementar essas unidades curriculares com outra área, nomeadamente da biologia, para poderem ser, portanto, professores do ensino básico e secundário, ou podem até ser docentes, portanto, de graduação e de pós-graduação, portanto, em instituições universitárias, e para isso necessitam de prosseguir os seus estudos no mestrado, portanto, no mestrado e posteriormente no doutoramento. Finalmente, o geólogo pode ser investigador, portanto, para ser investigador, naturalmente, que também terá que ter uma formação, para além da licenciatura, terá que ter um mestrado e, obviamente, depois um doutoramento.
o nosso grupo de investigação é designado pelo Instituto de Ciências da Terra, portanto é um grupo que integra geólogos não só da Universidade do Porto, mas também da Universidade do Minho e da Universidade de Évora, e este Instituto de Investigação faz a investigação em diferentes áreas, como vocês podem verificar aqui, portanto, ciências atmosféricas relacionadas com a água e com o clima, energia, georrecursos e geomateriais, conservação e educação em geociências, ambiente e monitorização e remediação para a sustentabilidade, dinâmica da litosfera, enfim, portanto, uma grande variedade de áreas de investigação que, para quem tiver optar dentro da geologia para esta área, pela investigação, volto a repetir, terá que, para além da licenciatura, ter um mestrado e ter um doutoramento. Neste momento, curiosamente, estão a decorrer em simultâneo as jornadas do Instituto de Ciências da Terra, neste momento, ou seja, hoje e amanhã. Para qualquer eventualidade, ou se quiserem conhecer melhor este Instituto de Investigação, está aqui o link que vos remete para o Instituto de Investigação e que vos mostra, de facto, quais são as nossas atividades e aquilo que nós fazemos a este nível. Talvez tenha falado um bocadinho depressa demais, ou às vezes também estou com um bocadinho de receio de ter ultrapassado o tempo, não sei se já o ultrapassei ou não. De qualquer maneira, quero agradecer-vos mais uma vez a vossa presença e espero vir a encontrar alguns de vocês no nosso departamento e portanto, no sentido de vos ver como futuros geólogos. Portanto, termino aqui a minha apresentação. Muito obrigado, professora. Provavelmente fui um pouco mais rápida do que aquilo que era previsto. De qualquer maneira, pronto, não sei, posso deixar agora algum tempo para possíveis questões. Não sei se há questões a colocar. Aguardemos um pouco a ver se entretanto surge alguma questão. Até ao momento não nos surgiu nenhuma por parte de quem nos está a ver. Não me sabe dizer se temos muitos estudantes a assistir ou não? Pelo que nós temos visto e apurado durante a emissão, sim, temos uma boa parte de estudantes a ver-nos, também não só pais, não só estudantes, sim, estudantes pais, e pais, também. exatamente. Sim, temos uma grande quantidade de espectadores a assistir à emissão em direto. E depois também, claro, esta emissão fica disponível em replay no final do dia. Sim, portanto, eles a qualquer momento, os nossos participantes podem acompanhar e ver e tirar todas as suas dúvidas. Claro. Pronto, eu também queria referir que eles também podem colocar questões no chat, nas quais estão as minhas colegas, para além de mim, estão as colegas, as duas professoras Ângela Almeida e Alexandra Guedes, que também fazem parte da Comissão Científica da Licenciatura e que estarão disponíveis nos chats para responder, nós as três estaremos disponíveis nos chats para responder a qualquer questão que os estudantes queiram colocar ou os pais queiram colocar. Assim esperamos, assim fica aqui a ressalva que realmente o chat do stand de Biologia está a funcionar em pleno, portanto, caso não se sintam à vontade por vezes de colocar as questões aos oradores no chat geral da sessão, podem sempre ir mais... Pois, portanto, não serão respondidos oralmente, mas serão respondidos por escrito e, portanto, qualquer pergunta é bem-vinda. Se alguém estiver interessado em ter mais informação, poderá depois contactar connosco diretamente. Sim. Estamos sempre disponíveis para tirar qualquer dúvida e para esclarecer algum assunto que tenha ficado menos claro. Menos claro. E fica também o convite para assim que a pandemia nos permitir visitar o Departamento de Geociências. Exatamente, porque de facto este ano é diferente dos anos anteriores, nós estamos em emissão virtual e, portanto, não é possível, naturalmente, eles terem essa possibilidade neste momento de visitar as instalações e ver quais os laboratórios que nós temos e, portanto, esperemos que
quando a pandemia, quando for levantado o confinamento, haja essa possibilidade e quem estiver interessado pode contar com a nossa ajuda para conhecer as nossas áreas e os nossos laboratórios, sempre que quiser, ou sempre que precisar e tiver vontade de o fazer. Sim, a nossa faculdade fica aberta, por enquanto virtualmente, podem consultar toda a informação na página da faculdade. Sim, exatamente. E até no stand virtual no nosso stand virtual da Geologia, que tem alguma informação, e para além disso, os documentos também que foram disponibilizados, os links para a página do Cigarra, os links para o Instituto Geofísico, que é uma componente, ou seja, que é um instituto que faz parte da Faculdade de Ciências e nos quais os nossos, portanto, a diretora é uma geóloga, a professora Helena Santalvaia. Para além disso, também disponibilizamos algumas informações, PDFs, sobre a importância dos recursos minerais ou dos elementos químicos a partir dos quais são extraídos de recursos minerais ou de recursos geológicos e outros documentos que disponibilizamos para os alunos poderem descarregar a partir da plataforma. Ficam aqui todas essas informações e todos esses convites. Lamentamos, claro, não ter perguntas por parte da audiência, mas esperemos que no chat do stand da Geologia funcione um pouco melhor e eles se sintam mais à vontade para colocar individualmente as suas questões. Muito obrigado, professora, mais uma vez. Obrigada. Obrigada.